vai começar o jogo aqui no Estádio Municipal Caetano Peretti. Nós estamos aqui no Estádio Municipal para acompanhar a decisão do Campeonato Amador. E a partir de agora eu esqueço todos os problemas que a vida me oferece e passo a viver a emoção que me traz o futebol. Vou fazer aquilo que gosto, transmitir o jogo, do jeito que ele é, do jeitinho que o povo gosta. Foi mais ou menos em 62, 63, mais ou menos. Eu tinha 2, 3 anos de idade quando a gente mudou para cá. E aqui era tudo terra. A vila aqui era sítio. Eu morava ali na Dr. José Foz, mas não tinha nada aqui não. Aqui embaixo era um córrego. Não tinha iluminação, não tinha nada. A gente conhecia todos os moradores do bairro. Porque no bairro tinha poucas casas e aí foi crescendo o número de pessoas que foram mudando para o bairro, construindo uma casa. E ela é vizinha da Vila Industrial. E a Vila Industrial tem esse nome em função das serrarias, que era a indústria do início da construção da cidade de Presidente Prudente, né? Então, por isso se chama Vila Industrial, por causa das serrarias. Então, a Vila Industrial, inclusive até hoje, tem muitas casas de madeira. E a Vila Formosa também tinha, e várias delas foram sendo substituídas por casas de alvenaria. Depois, nos anos 80, a questão da construção do Parque do Povo, né? O Parque do Povo deu uma dimensão totalmente diferente para esses bairros que margeiam aqui o próprio parque. Aqui só tinha realmente o pasto que onde se transformou no estádio. Tinha o Lar dos Meninos, uns 200 metros da minha casa. A minha casa a 100 metros do estádio. E aí iniciou a mudança para melhorar o estádio, para começar a fechar posteriormente, colocar tábuas em volta do campo. E aí começou a desenvolver o estádio Caetano Peretti. Mas o idealizador, quem procurou fazer mais foi o seu Benítez e o seu Nicola. Então eles tinham uma certa amizade com os prefeitos, então acontecia isso. E eles eram vidrados de futebol amador, eles levavam muito a sério. Então isso aí ajudou bastante para a melhora do estádio. O seu Nicola, inicialmente ele fazia vendas de linguiça, mortadela, na época aí antes de 70, aí, com uma carrocinha. Ele era comerciante, teve um armazém aqui na Avenida Brasil por 50 anos. E ele gostava de futebol, gostava de esporte, tanto que é que ele foi diretor aqui do Guarani por muito tempo. O seu Antônio Benítez, né, finado Antônio Benítez e outras pessoas que eu não consigo me lembrar, mas que tinham um vínculo muito forte aqui, eles evidentemente foram aí uns guerreiros, né, para conseguir isso aqui. E a turma que pediu, fizeram baixa assinada, já estava para sair, então vão sair logo, começaram a fazer. Aí foram atrás de vários vereadores aí, correram atrás, tudo. O seu Nicola tinha mais influência por causa do estabelecimento comercial dele, então ele pedia. Aí formou o campo aqui, mas era só terra, não tinha grama, não tinha nada não. O estádio, ele começou a ser desenvolvido porque com essas pessoas, o papai e esses outros abnegados, eles
foram pedir, na época, para o seu Florisvaldo Leal, que era o prefeito da cidade. E com pedido ao prefeito, aí eles também tinham interesse político em abranger os votos nos bairros aqui em volta. E aí começou os pedidos para passar máquina, para fechar o estádio. Eu lembro aqui do fechamento aqui, era tudo de madeira. Eu não tinha arquibancada, um vestiário, aí já faz tempo que é em cima aí. E a grama aqui, grama é tudo grama Mato Grosso, hoje é grama esmeralda. E a prefeitura mandou passar uma moto niveladora e ficou parecendo um estádio, com umas traves de madeira. E aí começou a nascer o Caetano Peretti. O meu pai, seu Antônio Benites, ele, juntamente com o seu Nicola Pérez Galera e mais alguns abnegados que tinham aqui no bairro, eles eram muito fanáticos por esporte. E aí começaram a desenvolver o time do Guarani, da Vila Formosa. Na época que não tinha campeonato, o Guarani fazia alguns amistosos. E como meu pai era o presidente, eu, apesar de ser um moleque novo, 12, 13 anos, eu jogava. Me dava uma palhinha para mim, no segundo tempo, 10, 15 minutos, eu entrava para brincar de ponta direita. Todos os domingos era ponto o pessoal vinha assistir o jogo do Guarani aqui no Estádio Municipal de Presidente Prudente. Existia um derby aqui, existiam dois times de futebol, que era o Guarani, da Vila Formosa, e tinha o Vila Industrial, que é logo seguido. Meu pai e outros amigos, né, eles detinham aí o Vila Industrial Futebol Clube, e que certamente tinha uma relação de rivalidade, entre aspas, assim, com o pessoal daqui do time da Vila Formosa. E o campo era o campo da Vila Industrial, que é próximo daqui, onde hoje localiza a escola, uma escola aí no bairro da Vila Industrial ainda. Os jogos importantes que eu assisti foram os jogos da época de 70, aí que o Guarani ganhou, foi 3 vezes campeão. 75, 77, não me recordo o outro ano. Era jogos que tinha jogo aqui domingo à tarde, domingo 4 horas da tarde, isso aqui era lotado. Era jogos emocionantes, o time do Guarani era muito bom. Tinha muitos jogadores bons aqui, né, que passou pelo Guarani. O mais marcante que foi para mim foi no último título que a gente teve aqui, que foi em 82, que eu fui contra o Unidos, um jogo Unidos Jardim Paulista, eu acabei fazendo um gol. Joaquim! Aí foi para os pênaltis, eu fiz gol também nos pênaltis e fomos campeão em 82. O último jogo que eu fiz pelo Guarani é quando nós conquistamos o tricampeonato. Esse tricampeonato nós conquistamos invicto. E a gente com 19, 20 anos de idade, nós garotos ainda, isso fica a vaidade, isso aí cresce muito. E isso foi uma coisa que eu jamais vou esquecer, essa conquista, e tenho certeza que está na memória de todos os meus amigos também. A torcida do Guarani, aí mexe muito comigo, porque pelo fanatismo da minha mãe, que ela chegou até uma época, alguma brincadeira, é claro, ela chegou até ser a treinadora do Guarani. Só que aí ela colocava 2 camisas nas costas, que era a minha e do meu irmão gêmeo, que é o Gilmar, e o resto ela dava para os outros, para completar o time. E com essa torcida que ela conseguia trazer com as outras mulheres que o bairro foi crescendo, formaram uma torcida feminina. E da torcida feminina veio em seguida a masculina. E isso foi aumentando as pessoas da Vila Industrial, da Vila Holanda, do Bom Giovanni e de adjacências, foi aumentando cada vez mais. Aqui todo mundo, a gente brigava pelo Guarani. As mulheres aqui da vila brigavam pelo Guarani, os homens tudo brigavam pelo Guarani. Dona Maria, quando descia da casa dela para assistir jogo aqui, vinha uma procissão atrás dela de mulher acompanhando. Era interessante para nós.
incentivava muito aqui, vixe. E graças a Deus foi um time bom aqui, deu orgulho para nós. Tinha até música para mim, rapaz. Eles torciam bastante, sabe? Era espetacular. E o João Cola é bom de fato, é o artilheiro do campeonato. Então isso aí, a torcida cantava, era bacana pra caramba. E o João Cola é bom de fato, é o artilheiro do campeonato. A gente veio jogar no Corinthians, Presidente Prudente. E eu me lembro do primeiro treinamento que eu fiz aqui no Caetano Peretti, pelo Corinthians em 1977. Naquela época a gente tinha o Parque São Jorge, só não tinha o Prudentão. Então usava-se o Caetano Peretti, até que pouco, né? Porque antigamente a gente treinava e fazia os jogos no Parque São Jorge. E eu me lembro muito bem desse treino, o primeiro treino. E até hoje vejo o Caetano Peretti como um campo muito espetáculo para você fazer seus trabalhos, dia a dia, seu treinamento. E até hoje tem a mesma lembrança do Caetano Peretti. Eu me lembro bem, Caetano Peretti não tinha esses vestiários ali embaixo, não tinha essa arquibancada, era uma outra bem mais simples. Só tinha esse vestiário, mudou muito. A redondeza também. Então hoje o Caetano Peretti está bem centralizado, mudou demais. Principalmente em volta do campo e o próprio gramado e a estrutura do campo. Na minha mão direita, o dedinho está meio torto. Isso aqui é uma lembrança de jogo no Municipal. O jogo parece-me contra o próprio Guarani da Vila Formosa. Um jogo pegado, difícil. E em certa ocasião foi cobrada uma falta e eu pulei para defender e enrosquei o dedo na grama. Aí fiquei com um problema com o dedo torto, como herança e lembrança do estádio Caetano Peretti. É decisão do Campeonato Amador de 80. Duas grandes equipes, dois timaços decidiram aqui nesse gramado o título de campeão amador de 1980. Sorodiesel e Ponte Preta. Pelo lado da Sorodiesel, tinha o meio de campo que era Peninha, Pazo, Piu Piu e Eliseu. Esse meio campo, esses hoje com 22, 23 anos, eu acho que jogavam em qualquer time da Série A2 do futebol de São Paulo. Pelo lado da Ponte Preta tinha Pudiga de 1,55 m, volante, Peralta, Manquinho, Baiano, porque foram 4 jogos essa final de 80. Eu assisti 3 jogos, a final minha família falou, não, vai ser perigoso, como de fato foi. Era uma rivalidade muito forte, Sorodiesel e Ponte Preta. E o último jogo, né, foi 1-0 para Ponte Preta, gol do Luiz Carlos Baiano. No estádio Caetano Peretti eu tenho 2 jogos que eu lembro assim como importantes. Nós fizemos num final de semana, num domingo, pela manhã, a decisão da especial era o Unidos do Jardim Paulista e o Guarani aqui da Vila Industrial.
e alguém que estava em meio, eu nem digo que era torcedor do Unidos do Jardim Paulista, brigou com um torcedor do Guarani da Vila Industrial. E lá no calor da discussão, né, do bate-boca, acabou quebrando uma garrafa de cerveja e com o fundo da garrafa ele feriu gravemente a outra pessoa, né? E precisou sair daqui com ambulância, socorro, esse negócio todo. Na semana seguinte teve a decisão da primeira divisão. O Grêmio da Vila Iti, o Grevite, né? E o Guarani do Jardim Regina. O Guarani da Vila Regina tinha um time mais bem preparado, né? Para a competição e para aquela decisão. E no primeiro tempo o jogo virou 1-0 para o Grevite. Supostamente, como de fato aconteceu, ocorreria uma virada no jogo. Pressentindo que aquilo podia resultar algum problema, novamente pela empolgação das duas torcidas, eu pedi ao repórter que colocasse os fones de ouvido, primeiro no Jorge Gallic, da Vila Verinha, da Zona Leste de Prudente, e que dirigia o Grevite, para dizer para ele que nós estávamos tendo na manhã daquele domingo uma competição bonita, bem disputada, com a presença bonita de público dos dois bairros, né, de torcedores das duas equipes, e parabenizei ele por isso, né. Faz parte de uma técnica de comunicação você deixar a pessoa muito à vontade e ela dentro da responsabilidade dela como a liderança de bairro. Eu fiz o mesmo com o Ferreira, que era a liderança lá do Guarani da Vila Regina. E ele também assumiu esse compromisso. Eu tive com o Guarani uns 3 a 4 anos. Esse time foi crescendo, né? Foi tendo um apoio maior, né? E a gente foi se formulando, se reformulando, foi se transformando num time mais assim, competitivo. E a gente depois também teve um campeonato que disputamos com o Grevite, fomos campeões, né? E foi quando a gente subiu para especial, né? Nós e o time do Grevite da Vila Iti. Mas a gente sempre foi um time assim de não pensar muito alto, né? Sempre poder chegar na humildade. O time foi adquirindo uma forma de jogar, né? E conseguimos fazer uma equipe forte, né? Que uma equipe forte assim no meio. E onde eu tenho lembranças, né? Porque era um time que a gente já sabia mais ou menos o que o outro ia fazer. Então foi aí que a gente conseguiu montar esse time para que chegasse na especial, poder enfrentar os times grandes daquela época, né? Unidos do Jardim Paulista, a Associação APEC. Na época a APEC tinha Espanhol, Sérgio Mondini, Toninho Beijinho Doce, tinha o Brasílio. O time da APEC era muito bom. Partida eu não apitei, era sorteio. E no sorteio caiu o Carlito.